Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui, 27 GLBR, hoje uma apresentação especial, né, com um lugar tão especial. E aí, Lourenço, conta pra gente aqui. Chique, hein? Chique, né? A Eu gente tô impressionado com o nosso convidado aqui, o Ingo. Paulista foi para Amazonas trabalhando, se formou na USP, né? E a gente falou, engraçado, outro dia falamos do menor estado da federação, né? Sim, e hoje? E agora nós vamos falar do maior, né? Isso aí. Trabalhar dentro dos extremos que a gente tem aqui. Então, hoje nós vamos receber o Ingo, né? Winfried, né? É isso, Ingo? Winfried? Isso. Ele fez bacharelado na USP, ele se formou na USP, Universidade de São Paulo, em 2003. Ele fez doutorado direto lá pelo mesmo instituto, no Programa de Recursos Minerais e Hidrogeologia, em 2010, sobre aquíferos fraturados. Então, a parte de fratura, ele é o cara. Atualmente é professor associado ao Departamento de Geociência da Universidade Federal do Amazonas, atuando como vice-coordenador do grupo de pesquisa de hidrossistemas e o homem da Amazônia, coordenando e participando de projetos de pesquisa que enfocam o estudo de aquíferos sedimentares existentes em Manaus e no estado do Amazonas, além de continuar cooperando com os trabalhos realizados no IGC na USP, em aquíferos do estado de São Paulo e em grupos de pesquisas internacionais. Olha, estamos aí numa hiper mega, né, a apresentação do Ingo. Ô Ingo, assim, primeiro agradecer você a participação aí do nosso projeto, falando um pouco da Amazônia, para a gente entender um estado tão grande, com suas peculiaridades, inclusive não só de espaço, das distâncias, os acessos, né? Deve ter muitas comunidades que aí você nem tem acesso. Não sei nem se deve ser o caso de alguns lugares ter que ir, tipo Petrobras, ir com equipamento aéreo para furar, se fossem postos grandes, né? Sim. E aí, conta um pouco aí pra gente dessas peculiaridades do estado do Amazonas pra gente, e gratidão aí por aceitar o convite, e seja bem-vindo. Bom, boa noite, Emerson, boa noite, Lourenço, boa noite a todos que nos ouvem. Eu que agradeço o convite. Foi uma questão desafiadora juntar toda a informação sobre os aquíferos aqui do estado, e depois, como você bem colocou, tem muitas peculiaridades de observar como que os sistemas funcionam aqui, né? Como você pontuou, eu me formei em São Paulo, então toda a minha base do conhecimento e os meus trabalhos de campo eram feitos em São Paulo, e quando eu vim para aqui foi uma adaptação a toda a realidade local, pela escala que a gente trabalha, pela característica climática, pelas características geomorfológicas e hidrológicas, né? Os rios aqui são muito, muito impressionantes. Então tem vários aspectos que eu fui reaprendendo algumas coisas para poder começar a pensar em questões que precisavam ser abordadas, né? E quando eu cheguei aqui em 2009, estava terminando o doutorado, aí em 2010 comecei a estudar as questões locais aqui para me inteirar, e aí eu fiz um apanhado de alguns problemas, algumas características, e essa apresentação me permitiu voltar a esse mesmo tema de juntar informações, de buscar mais conhecimento, me atualizar de novo. Foi bem interessante. Então, de novo, agradeço o convite aí. Maravilha. Eu fico imaginando, Ingo, quem trabalha com perfuração ou precisa desse recurso, e eu acredito assim que nesse estado a abundância de água é enorme, né? Agora, superficial, né? Superficial, então, mas como diferenciar, né? Por exemplo, já encontrei uma água superficial, para que perfurar um poço tão profundo, né? Isso para quem está distante, né, e não entende. Então, eu estou muito curioso para saber hoje, né, como que a gente consegue fazer essa separação e usar o recurso hídrico profundo, sem misturar as coisas. Eu estou aqui... Os acessos, né, Ingo? É engraçado, a gente está falando com uma geóloga que vai fazer a live com a gente no Acre, e ela está falando, nós estamos dependendo de uma autorização para fazer um acesso, que ela trabalha bem na área de perfuração, né, para ter um acesso numa área indígena.
Então, eu não sei se eu vou essa semana, semana que vem. Então, são problemas que a gente acaba não tendo aqui, mas são problemas reais que acontecem. Sim. Junto com isso que o Emerson falou, nossa, eu vou furar um poço na Amazônia? Pra quê, né? Tanta água. Tanta água. Essa é uma das primeiras perguntas que eu me fiz, né? Tanta água na superfície, por que buscar água subterrânea, né? Mas ao longo da apresentação eu conto mais. Senão, tem que ficar até o final agora. Entender toda a história, né? Sim. E a questão de acesso é complicado também. Tem muitos desafios de lugares em que, olha, os perfuradores realmente precisam se virar para conseguir chegar nas comunidades, que eu vou mostrar depois no mapa. Os poços são bem espalhados ao longo dos rios. Os rios são as vias de acesso principais aqui na região toda, não só no estado do Amazonas, né? E então essa adaptação técnica ela é fundamental e aí dificulta depois também qualquer coisa que aconteça. As peças não estão prontamente disponíveis para o equipamento, tem que ir buscar na capital, em Manaus aqui, ou até mandar vir de outras cidades. Então é um desafio enorme, realmente é um desafio enorme, e eu admiro muito. Eu tive vários contatos com empresas de perfuração aqui, são pessoas que, olha, se dedicam, não é fácil não, mas conseguem fazer excelentes trabalhos, e eu vou mostrar um pouco do que eles fazem e também justificar a razão de fazer aqui no Amazonas. Maravilha, então. Podemos começar então, Ingo. Vamos lá. Bom, tá aí, o Lourenço já apresentou, né, me formei em São Paulo, e como eu falei, isso teve algumas consequências no tipo de conhecimento que eu tinha, e ele definitivamente não era suficiente para eu conseguir atuar de uma forma mais ampla aqui na região. Aqui na região as características são significativamente diferentes em vários aspectos, não em termos geológicos, mas a questão geomorfológica, climática, né? Trabalhei em Ribeirão Preto, meu doutorado foi na formação Serra Geral, para estabelecer se havia ou não recarga através do basalto para o aquífero Guarani, e aí a gente utilizou diversas técnicas de fraturado, mas agora eu estou completamente enferrujado com relação ao fraturado, né? Eu estou trabalhando no sedimentar. Mas tem algumas questões aqui que abordam isso também, e em projetos na USP, às vezes, ainda participo da questão de fraturados. E desde 2012 sou professor da Universidade Federal do Amazonas, atuando principalmente na questão da hidrogeologia. É bem curioso porque não são tantas pessoas que trabalham especificamente com essa área aqui na região, na questão da pesquisa. Precisamos de mais gente. Então, vamos lá. Brevemente, eu vou falar sobre a geologia de uma forma bem ampla, e depois vou justificar também por que de uma forma tão ampla, né? Quando a gente fala de Amazônia, tem basicamente dois grandes domínios, né? As províncias dos escudos, das Guianas e Brasil Central, então mais a norte, ali, o escudo das Guianas, e a sul das bacias sedimentares, o escudo Brasil Central, com as províncias geocronológicas Tapajós, Parima, Rio Negro, Rondônia, Juruena e Camuctu. E no Fanerozoico as bacias sedimentares, né, as que eu vou abordar hoje especificamente para o estado do Amazonas, são, a gente pega um pouquinho do Acre, Solimões e a bacia sedimentar do Amazonas, e tem mais para leste, no Pará, a bacia do Marajó também. Tá? Eu vou abordar, às vezes, um pouco a questão destas bacias sedimentares de uma forma mais ampla, e depois eu vou lentamente migrando para o estado do Amazonas, porque as coisas estão conectadas, então achei interessante dar uma visão mais ampla de início. Quando a gente fala dessas bacias sedimentares, elas são separadas por arcos, por estruturas que estão soterradas, mas eram elevadas, e separaram a deposição dos sedimentos, na época que esses sedimentos se depositaram. Então, de oeste para leste, da esquerda para a direita, a bacia do Acre, a bacia dos Solimões, a bacia do Amazonas e a bacia do Marajó. Né? A gente percebe a profundidade chega a 5 quilômetros a bacia do Amazonas e do Marajó, né, ali no leste. A bacia dos Solimões não é tão profunda, mas ainda assim bastante profunda, com sequências extensas sedimentares,
e também com rochas ígneas intrusivas. Tá? Então, tem uma extensão enorme de rochas ígneas intrusivas em meio a esses sedimentos, e uma boa parte desses levantamentos, a informação existente é por conta de levantamentos para a busca de óleo e gás, mas tem muitas perguntas em aberto ainda sobre os processos de sedimentação. Então, o estudo atual dos processos de sedimentação na Amazônia são muito intensos. Tá? Tem bastante coisa sendo publicada, e isso dificulta, obviamente, um pouco a gente conseguir compreender todo o arcabouço. As bacias sedimentares, eu marquei aí, então, nessa porção marrom central, mas tem, na sequência dos sedimentos, o argumento de que existe uma conexão hidráulica de todas essas porções superficiais dos sedimentos, e, por conta disso, a Agência Nacional de Águas, lá para 2010, contratou, através de editar uma consultoria, para levantar uma quantidade grande, de forma sistemática, de dados sobre esses aquíferos que estão na superfície das bacias sedimentares. Tá? Então, o que a gente está falando aqui é a província hidrogeológica do Amazonas como bacia hidrológica. Tá? Então, engloba os estados do Acre, Amazonas, Pará, um pouquinho do Amapá ali também, a pontinha de Rondônia, ou seja, a extensão é enorme, é monumental, são 2 milhões de quilômetros quadrados. Como referência, a gente sempre usa o Guarani, né, o Guarani tem 1 milhão de quilômetros quadrados. Mas a questão é, são várias formações com características muito diferentes, cada uma com as próprias características, eu vou mostrar isso mais adiante, que acabam gerando uma dificuldade bastante grande de conseguir quantificar a água, por exemplo, que tem em todos esses aquíferos, e a questão até de saber se eles podem ser considerados como uma unidade só, uma coisa única, ou se eles atuam mais como sistemas isolados. Então, aqui, no topo, tem os depósitos aluvionares, são a sequência na província hidrogeológica do Amazonas. Tenho esses depósitos aluvionares, predominantemente arenosos, mas tem bastante silt e argila também, dependendo do sistema de deposição. Vou falar um pouco mais sobre isso adiante. E eu vou falar mais sobre isso porque são aquíferos importantes aqui na região. Eu só marquei os canais principais aí em vermelho, mas, na verdade, se a gente for dando zoom, tipo Google Earth, que você vai entrando e vendo em detalhes aquilo que tem numa escala do município, numa escala da sede do município, na escala de uma comunidade, tem depósitos aluvionares bastante distribuídos em toda a região, então se torna uma fonte importante de água. Tá? Depois, o depósito litorâneo, ele ocorre só ali bem no leste, né, no Pará. A formação Içá é importante também, inclusive para o estado do Amazonas. Aqui dá para ver a separação dos estados, né? O Amazonas está mais central ali, exatamente onde está a formação Içá, na bacia sedimentar do Amazonas, que tem bastante areia, mas também argila, cascalho e turfa. Então, dependendo do depósito que a gente acaba cruzando ao fazer a perfuração, pode ter uma redução da qualidade natural da água, inclusive, que isso é uma outra dificuldade que a gente sempre fica atento, para ter certeza que consegue fornecer uma boa qualidade de água para quem está contratando. Formação Tucunaré, ali na bacia do Marajó, na ilha do Marajó, e também pegando um pouco do Amapá. Depois, formação Barreiras, não entrar em detalhes, isso é o estado do Pará. A formação Solimões, ela é predominantemente argilosa, com intercalação de lentes de areia, silt e material fino, e também bastante matéria orgânica. E isso faz com que não haja uma continuidade lateral de fluxo da água. Agora, os estratos arenosos, eles permitem a extração de água. A questão, muitas vezes, é a qualidade natural, né, que pode ter alguma característica que faça que ela não seja potável. Formação Alter do Chão é a unidade mais importante, tá? Ela está aflorando pouco no leste do estado pouco não, né? Na escala que parece pouco, mas é bastante. Aflorando no leste do estado do Amazonas, tá? E no Pará também, o nome vem de Alter do Chão, aquela praia famosa que fica na confluência do Tapajós com o Amazonas, e predominantemente arenosa.
tá? Com intercalação de lentes de argila, arenito silicificado também, que a gente chama de arenito Manaus, mas tem uma grande produtividade de água, excelentes poços, e é o que ocorre aqui em Manaus, em superfície. Inclusive em subsuperfície, em algumas regiões também é explorado, mas aqui em Manaus está em superfície, tem 200 metros de espessura, então é um aquífero muito importante, inclusive, que sustenta o polo industrial de Manaus. Então, as indústrias têm acesso à água barata, de qualidade, porque é predominantemente potável, nesse aquífero, tá? Então ele é importantíssimo. E aqui é uma sequência: Formação Nova Olinda, Itaituba, Monte Alegre, Curuá, Urupadi, são sequências que em grande parte são localmente utilizadas, e para o estado do Amazonas especificamente tem o grupo Trombetas, que tem arenitos e diamictitos, inclusive formações de origem glacial, que fornece uma boa quantidade de água para um município que é famoso aqui na região, que é Presidente Figueiredo. Aqui tem as cachoeiras, uma região muito bonita, inclusive uma Amazônia bastante diferente daquela que a gente costuma ver, porque tem caverna, cachoeiras, é linda a região. E depois o embasamento fraturado, né, que é importante, por exemplo, bem lá no noroeste do estado, aquela última setinha em cima na esquerda, é a edificação Gabriel da Cachoeira, tá? Um município importante, tem uma grande quantidade de culturas indígenas se encontram ali, é muito interessante a região do Alto Rio Negro, e exploram o aquífero fraturado ali. Eu vou detalhar um pouco mais adiante. Então a gente tem, resumindo aqui, os depósitos recentes em superfície, e conforme vai descendo, vai aumentando na idade, e com intercalação de argilas junto com areia e também formações carbonáticas, a água vai ficando mais com a maior quantidade de sólidos totais dissolvidos. Tá? Então, a qualidade da água vai mudando. Esse estudo da Agência Nacional de Águas, de 2015, que ela contratou, mostra, inclusive, que a partir de 800, 1.000 metros de profundidade, via de regra, a qualidade da água já não é potável. Então, eles não estudaram em maior profundidade, em parte por conta desse argumento. Não vale a pena, porque em grandes profundidades já vai ter mais salinidade presente na água. A gente tem, em termos de características, os principais aquíferos da província hidrogeológica do Amazonas presentes no estado do Amazonas. Eu ressalto aqui o aquífero Alter do Chão, como eu falei, o principal, né, e dá para ver pela quantidade hidráulica média que eles obtiveram, de 15 metros por dia, é o que tem a maior condutividade hidráulica. A espessura máxima chega a 1.500 metros, então em algumas regiões é bastante espesso, só que quando chega nessas espessuras, via de regra também a água já não tem qualidade para ser potável. Tá? Então o que acaba sendo explorado são normalmente os primeiros 200 até 300 metros, consegue ser explorado, e a média de espessura é 450, tá? Uma área de 550 mil quilômetros quadrados. O Içá, com uma quantidade hidráulica média bem mais baixa, espessura bem menor também, via de regra, é superficial, depósitos recentes, mas uma área maior, 720 mil quilômetros quadrados. Aí os depósitos aluvionais, como eu falei, estão bem espalhados, uma grande variação de tipos de depósitos, então a quantidade hidráulica média é um pouco mais baixa, mas isso diz pouco, na verdade, a respeito de cada situação. Isso é uma outra coisa que eu ressalto, uma coisa que eu tinha já percebido, tanto em São Paulo, e isso aqui se confirma ainda mais, a experiência dos perfuradores de campo, quando você vê se em alguma região vai ter produtividade ou não, a experiência local do sondador, do perfurador, é fundamental, porque a variação, mesmo numa mesma unidade, eu estou falando aqui de 550 mil quilômetros quadrados, 700 mil quilômetros quadrados, os depósitos aluvionários, 318 mil, e é tudo diferente dependendo da região, né? Principalmente esses depósitos aluvionários, a formação Içá. Então é fundamental esse conhecimento local da região, né, para saber se de fato vale a pena perfurar um poço ou não. E depois o Trombetas, na verdade é o grupo Trombetas, na região de Presidente Figueiredo, que é mais explorado é o arenito Inhamundá. Mas de forma geral, a quantidade hidráulica de 0,4 metros por dia,
e a espessura chega a 360 metros, mas aí do grupo inteiro, né? E média de 150 com quase 20 mil quilômetros quadrados de área, isso porque fica bem na borda da bacia sedimentar, e aí já logo essas unidades elas vão ficando mais profundas e aí não são exploradas. Como a gente tem uma disponibilidade hídrica bem grande em superfície, via de regra, as unidades mais profundas não precisam ser exploradas, mas eu vou entrar em mais detalhes. Então a gente tem aqui na distribuição do mapa, esse é o mapa do estado do Amazonas, tá? Então a gente consegue ver a distribuição a leste, o verde é a formação Alter do Chão, na parte central Içá, a oeste a formação Solimões, e a gente tem bem na beirada aqui, acima do verde, que é a formação Alter do Chão, dá para ver aquela faixa do grupo Trombetas, que é a quinta seta está indicando ali na legenda, e depois a parte para cima ali vermelha é o embasamento cristalino. Tá? Então esses são os principais aquíferos que a gente consegue utilizar aqui no estado. Rochas cristalinas, a gente vai aproveitar, obviamente, as fraturas que estão presentes nessas rochas. Via de regra, tem um manto de temperismo muito espesso aqui na região, tá? Dá para ver ali na fotografia, que faz com que, na verdade, os poços que aproveitam rocha cristalina normalmente são mistos. Normalmente, eu estava buscando hoje um trabalho que eu estava... As dúvidas que a gente tem, né? Como é que são esses poços em cristalina? Eu já fui lá para São Gabriel da Cachoeira, mas tem pouca informação do perfil construtivo, então eu voltei a buscar informação no Ciagas, e o que eu encontrei foi isso, que os poços acabam utilizando a parte do saprólito exatamente para conseguir aumentar a vazão, o que obviamente gera um risco, né, de contaminação antrópica, contaminação por fossa, por exemplo. O principal problema que a gente tem aqui na região, na verdade no Brasil inteiro é assim, né, contaminação por fossa é um problema por conta do pouco saneamento, principalmente em localidades menores. E aqui, os depósitos fluviais recentes, eu peguei um recorte no estado, dá para ver no mapa ali qual é a região, Manacapuru, um pouco a sul de sudoeste de Manaus, só para ver a extensão desses depósitos, né, em cinza claro ali, e tem os depósitos mais recentes, naquela coloração mais clara. Inclusive esse trabalho, ele data vários desses depósitos, é muito interessante porque são vários canais de rio, o rio distribui o sedimento, depois vai se entalhando lentamente e aí deixando para trás terraços e também depósitos atuais, né? Então, em cima disso que as comunidades se instalam. Como eu falei, o rio, ele é a estrada aqui, principalmente no estado do Amazonas, e com isso as comunidades se instalam ao longo dos rios, nesses depósitos recentes, e nesses depósitos recentes tem uma variedade grande de sedimentos que são eles que normalmente são aproveitados para extração de água. Então, por exemplo, aqui um trabalho, esse mesmo trabalho de Passos, mostrando um depósito bem extenso, né, numa área que fica inundada sazonalmente, mas agora está exposta, e aí eles fizeram perfuração exatamente para ver, uma sondagem para ver que tipo de sedimento tem ali. E nesse caso especificamente, chega a areia fina, aquele FS na legenda, naquela parte superior direita, é areia fina, com intercalação depois também de bastante argila. A fotografia mostra essa areia, né, com estratificação cruzada, ou seja, se torna um bom aquífero, tá? Mas tem outras regiões desses mesmos depósitos, aonde é só argila, inclusive com bastante matéria orgânica. Nesse caso aqui especificamente tem turfa, que vai ter um impacto na qualidade da água, né? Então mobiliza vários cátions e ânions aí que podem reduzir a qualidade da água a ponto dela não ser potável, tá? Isso acontece em alguns casos, pode chegar a 25%, 27% de poços em algumas regiões com presença, por exemplo, de ferro, tá? Ferro em quantidade alta. Então, outra coisa que eu quero ressaltar nessa apresentação é a importância de fazer análise química. Quando a gente faz um poço, a gente tem aquela aura de que a água subterrânea, de nascente, é sempre boa. Na maioria das vezes mas existem exceções. E se a gente não souber que a gente está com uma exceção, no nosso caso, a gente pode ter problemas sérios. E se a gente então quer, né, eu já participei de sondagens, de perfurações, então me coloco também nesse grupo, nós sondadores, perfuradores,
quando queremos entregar algo de qualidade para alguém que está contratando, é necessário garantir que a água seja de qualidade, não é simplesmente entregar algo que jorra, né? Qual é a qualidade química daquela água? Né? Não basta ligar a bomba e ter a água cristalina, tem que ver que qualidade que essa água tem. A forma como esses depósitos são gerados é bem interessante também. Normalmente tem esses canais de rio que depositam os sedimentos. Então, esse cenário A ali, que está na esquerda, 250 a 45 mil anos atrás, os Andes já estavam onde estão hoje. Então, a maior parte dos sedimentos vem dos Andes. Isso é importante para nós aqui na Amazônia sabermos, porque pode haver presença de alguns minerais, como fluorapatita ou algum mineral que tenha arsênio, inclusive, existem ocorrências de arsênio natural aqui na região, que é necessário saber que tipo de depósito, tipo de sedimento está vindo, para a gente ter uma ideia também que tipo de qualidade de água que a gente pode esperar. E aí, depois da deposição, com o rebaixamento do nível de base da água, os rios vão entalhando os seus canais, continuam meandrantes dentro desses canais, mas os terraços mais antigos vão ficando para trás. Então, exatamente esse o trabalho que foi feito ali, tem vários outros trabalhos que demonstram esse mesmo tipo de processo, e aí se formam esses terraços fluviais, onde as comunidades ficam, então, porque fica ao lado do rio, né? Essa é uma grande vantagem. As formações Içá e Solimões estão sobrepostas aí na foto do lado esquerdo. Dá para ver claramente a diferença na coloração, a formação Içá sendo bem mais arenosa, a formação Solimões bem mais argilosa, com mais matéria orgânica. O processo de formação é interessante, então na formação Içá tem esses depósitos de leques aluvionais, rios entrelaçados, depósitos de canais, e quando existe, depois do espraiamento, baixa energia, formam as unidades com a presença de argila. Tá? Então, essa variação lateral ela é bastante intensa em todas as formações que eu mencionei até agora, seja os depósitos aluvionares, formação altera do chão também, são rios entrelaçados, formação Içá, formação Solimões, sempre vai ter uma variabilidade lateral. Então, eu posso estar perfurando no local e pegar uma areia excelente, eu vou andar 500 metros para o lado e já não pego. Dependendo da unidade, isso é bem mais crítico, como é o caso da formação Solimões. Nas outras, via de regra, eu consigo deslocar um pouco e já encontrar boas unidades arenosas, ou até descer um pouco mais em profundidade e encontrar boas unidades arenosas. Isso aqui é a formação altera do chão. Eu falei que eu não estava mais trabalhando com fraturados, mas é um pouco uma mentira, porque quando eu cheguei aqui, esse trabalho de 2013, do Thiago Araújo, a gente foi para um afloramento da unidade silicificada, da porção silicificada dentro da formação altera do chão, preocupado com o fato de que a formação altera do chão, a princípio, com a intercalação de lentes extensas de argila, ela tem um alto grau de isolamento da superfície quando a gente está falando de profundidade de 150, 200 metros. E isso é bom, porque eu garanto uma boa qualidade de água. Ela ainda não é tão mineralizada e contaminações superficiais, antrópicas, ou seja, agente estragando a superfície, não chega até essas profundidades. E a dúvida era, será que não chega mesmo? Então, olhando essas fraturas de um arenito silicificado, a gente percebe que existe uma quantidade boa de fraturas. Então, se a gente tiver problemas, como na zona sul de São Paulo, Jurubatuba, tem solventes clorados mais densos do que a água, existe sim a possibilidade desses contaminantes chegarem em maior profundidade. Isso, obviamente, sem citar poços mal construídos, abandonados, que isso não deve ser feito de qualquer forma. Então, entra a questão tanto da ética do profissional de perfuração em fazer o poço com o isolamento sanitário correto, quanto a questão da gestão da água do órgão ambiental não permitir que poços fiquem abandonados. Né? E do lado esquerdo, algumas fotos mais de detalhe da formação altera do chão, mostrando exatamente as porções mais arenosas, o arenito a gente chama de essa coloração variegada, com inclusive presença de paleo-raízes e várias feições bastante interessantes. E o importante são as intercalações de argila, né, que fazem com que tenha certas características hidráulicas, inclusive bem específicas desse aquífero, mas via de regra um excelente aquífero. Como eu falei, no caso da formação altera do chão, o sistema deposicional são canais meandrantes, tá, mas isso é do Cretáceo, portanto não tem relação com os Andes, é bem anterior.
com barras de rio, com os meandros, mas também esses depósitos de crevasse em que o depósito do dique lateral é rompido e a água passa para a parte lateral, inundando uma área que antes não estava inundada, baixa a energia de transporte da água, os sedimentos mais grossos ficam logo na beira ali dessa barreira, e o que vai mais adiante são sedimentos finos. Então tem essas lentes de argila bastante disseminadas pela região, né, e pelo perfil estratigráfico ali bem na esquerda, dá para ver essa intercalação, né, com depósitos com grano decrescência ascendente e intercalação com argila, inclusive. E aqui o aquífero Trombetas, na verdade a formação Yamundá especificamente, que é parte do grupo Trombetas, eu tenho especificamente fotos de amictito, desses depósitos glaciais, tá? É bem interessante. Então, saindo de Manaus, 100 e poucos quilômetros para norte, a gente chega nesse município de Presidente Figueiredo e tem esses afloramentos, ou seja, tem uma sequência de sedimentos finos, folheiros, que não permite a conexão direta desse grupo Trombetas, conexão hidráulica, com a formação alterna do chão. Por outro lado, é um aquífero importante para essa região. Tá? Então, o município, a sede municipal de Presidente Figueiredo, tem uma quantidade grande de poços nesses arenitos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, que me chamou a atenção quando eu cheguei aqui na região, foi a topografia muito plana, tá? Então esse é o mapa geomorfológico mostrando a parte central extremamente plana do estado do Amazonas, tá? Então só bem no norte, um pouco lá para o sul também, onde tem essa seção AB, a gente tem uma topografia um pouco mais acidentada, mas de resto é muito plano. Isso obviamente tem consequências hidráulicas, né? Quando a gente tem topografias mais elevadas, você consegue um gradiente mais intenso, um gradiente hidráulico mais intenso, velocidades de fluxo maiores e a infiltração em maiores profundidades da água. Eu mostrei para vocês que as bacias sedimentares chegam a 5.000 metros de profundidade, mas o gradiente hidráulico, via de regra, é muito baixo. Então, a troca da água, ela provavelmente não ocorre, mesmo porque tem a intercalação de extensos estratos argilosos. Então, isso dificulta bastante a descida da água em grandes profundidades. Tem água presente lá, mas é uma água basicamente estagnada, muito provavelmente. E aqui a seção, só para mostrar, né, obviamente com um exagero vertical, ali a norte a gente tem o Planalto do Divisor, inclusive Pico da Neblina fica nessa região, e chegando a quase 3.000 metros de altitude. E também curioso, né, o estado que predominantemente plano, mas tem a montanha mais alta do país também. Isso são as unidades metamórficas, cristalinas, que aí qualquer aproveitamento hídrico vai se dar através ou do manto intempérico ou através de poços em fraturas, em cristalino. E depois, indo de norte para sul, ali a gente vê Santa Isabel do Rio Negro, que já está na borda da bacia, o município maior também, que aproveita bastante água subterrânea. Depois, indo mais para a parte central, ali, Codajás, Rio Solimões, mais para leste, Rio Madeira, Manicoré, e aí, chegando mais ao sul do estado, Apuí, que também tem bastante poços. Tá? Então, em todas essas áreas, todos os municípios que eu falei, existe aproveitamento da água subterrânea. Né? O que é curioso. Por que a gente aproveita a água subterrânea? Vamos lá. Existe muita disponibilidade hídrica nos aquíferos. Os aquíferos, né, a maior parte aqui na porção central, ali está delineado na região amazônica a província hidrogeológica do Amazonas, o estado do Amazonas, a AM indicado ali mais para oeste. A gente vê que o azul é um pouco mais escuro em toda essa parte das bacias sedimentares, por causa da intensa precipitação que tem aqui, 2.500, 3.000 milímetros por ano, dependendo da região, e a topografia plana também faz com que exista uma grande quantidade de rios, e sempre vai haver recarga. Então, mesmo havendo uma extração, o aquífero sendo superficial, via de regra vai ter uma recarga bastante rápida e intensa, chega por volta de 30%, 35% da precipitação. Tá? Então, é muito
fácil aproveitar a água, ela logo é recarregada também. E é por isso que tem esse alto potencial hídrico aí indicado nesse mapa da Agência Nacional. E a disponibilidade hídrica também de água superficial. Então, eu estava falando de aquíferos até agora. A disponibilidade hídrica dos rios é monumental. A gente olha, por exemplo, um rio que nem o Negro, é o antepenúltimo ali dessa lista, a vazão dele é quase 30 mil metros cúbicos por segundo, tá? A vazão média, o pico é maior. Depois tem o Rio Solimões, que é o maior rio aqui no estado, né? Eles se juntam, na verdade, exatamente na frente de Manaus, o famoso Encontro das Águas do Negro com os Solimões, e aí a gente aqui no Brasil volta a chamar o rio de Amazonas. A vazão dos Solimões, antes do Encontro das Águas, média, pouco mais de 100 mil metros cúbicos por segundo. E o Madeira, o segundo maior rio, 31 mil metros cúbicos por segundo. Então, existe muita água, né? E aí a gente se pergunta, eu falei também que a topografia é plana, isso faz com que exista uma ampla rede de drenagens e muitos lagos também, né? Principalmente na época de cheia, vastas áreas são inundadas e formam lagos enormes, também facilitam o acesso à água, né? Então, por que a gente acaba usando a água subterrânea? Parte da explicação está aqui, a gente vê na parte superior desses gráficos, são os tipos de operadores de fornecimento de água dos sistemas públicos, né? E as autarquias municipais, elas fornecem para uma parte importante da população e na maior parte dos municípios, ali na direita em cima, 77% dos municípios são abastecidos por autarquias municipais. Ou seja, sistemas pequenos e isolados. Por que tem tanta gente, 64% das pessoas, né, e tão poucos municípios? Porque Manaus é abastecido por uma concessionária privada, que obtém a maior parte da água do Rio Negro. Tá? Então, o Rio Negro tem pouco sedimento de suspensão, é relativamente fácil tratar a água dele, e aí, como é um município grande, tem 2,2 milhões de habitantes, Manaus, vale a pena investir nos sistemas de tratamento. Já para as autarquias municipais dos pequenos municípios, a maior parte são pequenos municípios, é muito mais fácil pegar uma água que basicamente só precisa colocar cloro e acabou, né? Então essa é uma das explicações. Ali embaixo a gente vê a quantidade quantos poços tem, né? E a gente vê que existe, mesmo em sistemas mistos, há uma preponderância do abastecimento a partir de poços, tá? Ou seja, a água para os sistemas públicos predominantemente vem de poços aqui no estado, né? O que realmente é surpreendente, dada a quantidade de água. Aí voltando para a questão da argumentação de por que isso ocorre, o segundo argumento, tá aqui, tinha as duas fotos se sobrepuseram ali, mas eu explico. Na esquerda, o gráfico, ele mostra o Rio Negro, a medição do nível d'água do Rio Negro, tá? E a gente percebe que pode passar de uma cota de 15 metros na baixa do rio, ou até um pouco menos em anos mais extremos, chegando a quase 30, né? Claro que, via de regra, a gente não tem essa mínima histórica e a máxima histórica no mesmo ano hidrológico. Agora, a variação anual facilmente chega em 12 metros. E a gente está falando aqui de 12 metros verticais. Se você colocar isso na horizontal, numa área predominantemente plana, a gente está falando aí de 200, 300, 400 metros que a água se afasta do ponto máximo onde ela chega. Então, pensa, se coloque no lugar do ribeirinho, ele está ali na casa dele, no sítio dele, no local que obviamente não deve inundar, ou se inunda pouco, ele coloca a casa dele numa palafita de 1,5 metro, 2 metros de altura, e ele tem que acessar a água. Só que a água, quando está na cheia, chega até a casa dele, na beira. Quando está no período de vazante, ela está 200, 300 metros distante da casa dele. Então ele tem que ter a bomba que ele vai levar lá na beira, com uma mangueira de 200, 300 metros para trazer água até a casa dele. É complicado fazer isso. E se for um rio que nem o Solimões, ou pior ainda, que nem o Madeira, a quantidade de sedimento de suspensão é muito grande. As pessoas usam até essa água, mas quando não tem outra opção. E aí, obviamente, o que elas têm que fazer é colocar um sulfato de alumínio, alguma coisa, para fazer a decantação, depois coloca o hipoclorito e consome a água. Mas às vezes esses insumos faltam, enfim, é complicado. E tem muitas comunidades que estão bem isoladas. Então, o melhor sistema, o sistema que é mais fácil para as comunidades é o poço.
Tá? Então, por isso que existe um grande predomínio. E aí eu estou falando de poços privados, não estou falando nem mais só de poços de sistema público. Tá? A foto ali na direita, ela mostra, na verdade, no porto de Manaus tem essa régua que, eu não sei se dá para tirar, não, eu tinha colocado como sequencial, mas obviamente essas coisas sempre dão errado. A foto de trás, ela mostra, dá para ver na parte de baixo ali a praia. E a foto que está bem na frente, ela mostra a água batendo ali no topo dessa régua, né? Na verdade é um painel, não é a régua que de fato é usada para fazer a medição, mas é um ponto turístico, porque mostra as cheias históricas de cada ano, tá? Então aqueles na foto que está por trás, dá para ver uns numerinhos ali, são as cheias históricas de cada ano. Tá? Em 2021 a gente teve uma cheia histórica, chegou nos 30 metros, exatamente isso que o gráfico está mostrando ali. Então é bem impressionante essa variação. O Rio Negro é um dos que tem uma variação maior, mas via de regra a gente tem nos rios aqui variações de 8, 10 metros no mesmo ano, tá? O que causa esse efeito que eu falei, e está aí a outra justificativa, a segunda justificativa para o uso intenso de água subterrânea. E a terceira justificativa é aquela que eu já tinha comentado um pouco, a questão da qualidade, né? Qualidade da água subterrânea, obviamente tem que tomar cuidado, mas via de regra é boa, então a gente tem uma facilidade as pessoas vão ter uma facilidade de acesso a uma água de qualidade, através dos poços. Né? Então, esse está aí o terceiro argumento, obviamente eu não podia deixar de colocar uma foto de Encontro das Águas, né? Que é um lugar espetacular, mas é impressionante mesmo, a diferença de sedimento em suspensão é o Solimões, à esquerda ali, no encontro com o Rio Negro, e o Solimões não é o rio que tem mais sedimento em suspensão, o Madeira tem uma quantidade significativamente maior. Então, no fim, isso obviamente dificulta o acesso a uma água de qualidade, né? Esse mapa aqui, eu não sei se o pessoal que está vendo a gente vai conseguir enxergar, mas dá para ver uma distribuição de pontos azuis. Esse é o mapa do estado do Amazonas. Eu peguei dos FIAGAS, do Sistema de Informação de Águas Subterrâneas, da CPRM, com todos os poços. Tá? Todos esses poços, se a gente for ver, eles estão meio que alinhados, né, com certos eixos. Esses eixos são os rios. Isso que é curioso. Isso mostra claramente que os poços, eles estão ao lado dos rios, porque as comunidades estão ao lado dos rios. Então, no estado do Amazonas, isso é uma característica da região, mas muito mais intensa aqui no estado como um todo. Existem poucas estradas, e as estradas que de fato são utilizadas são os rios, acesso, etc. E por isso, os poços, quando a gente abre um mapa de poços do estado todo, os poços se alinham com os rios. É bem curioso isso. E aquela mancha mais escura é Manaus, a capital, que tem mais de 50% da população, né? Por isso que aquele conhecimento da concessionária privada é intenso com relação ao número de pessoas. Bom, aí falando no estado do Amazonas, eu peguei esses dados também do CIAGAS, eu vou chamar atenção para uma questão aqui que talvez os mais atentos já tenham visto, mas eu vou chegar lá, começando a explicação pelo Alter do Chão aqui. Então, o aquífero Alter do Chão tem quase 7 mil poços, tá? No estado do Amazonas. O aquífero Içá, quase 1.000, Solimões 85. Por quê? Bom, um número bem menor. Não devemos pensar que esses são números exatos. O CIAGAS, ele não tem todo o universo de poços. Isso é válido para o Brasil inteiro. Infelizmente, seria muito bom se o CIAGAS conseguisse pegar toda a informação. O pessoal da CPRM pega os poços, os dados dos poços que foram otorgados, ou seja, via de regra também dos órgãos ambientais, que repassam isso para o CPRM, que tabula os dados. Bom, depósito aluvionares, 940, de novo, da mesma ordem de magnitude de Içá. Trombeta, 170, apesar de ser uma faixa não tão extensa, isso foi uma surpresa para mim, compilando os dados aqui para a apresentação, eu pensava que eram menos. Tá? Então, Trombeta está aí com 170 poços no estado do Amazonas, e Cristalino tem um número muito pequeno, certamente um número maior, só em São Gabriel da Cachoeira tem um número maior de poços do que isso, mas os que estão registrados são só esses 13. Tá? Isso, evidentemente, gera um viés de dados. Então, quando eu olho agora a profundidade mínima dos poços que estão registrados no CIAGAS, tem alguns dados bem curiosos. Por exemplo, o poço de 1 metro de profundidade. É evidente que isso não está correto. Então,
alguns desses dados, eles são repassados de forma incorreta e é muito difícil fazer depois a checagem desses dados. Então, via de regra, a gente acaba se deparando com algum dado do Ciagas que evidentemente não é correto. Tá? Isso é uma pena, isso é um apelo que eu quero fazer para todos os perfuradores que nos ouvem, tomar muito cuidado com os dados que são repassados para os órgãos ambientais, para que esses depois repassem da forma correta. Às vezes é erro de digitação, às vezes é bobagem. Que são repassados para o CPRM porque eu, como pesquisador, uso esses dados. Esses dados são muito importantes para mim, para que eu faça propostas de gestão, por exemplo, do aquífero. E, obviamente, fazer gestão é importante, porque a gente quer que seja um recurso que seja durável. Né? A gente não quer que, em algum momento, o aquífero seque, porque isso vai prejudicar todo mundo, os usuários, evidentemente, mas principalmente quem trabalha com perfuração. Né? Então, a gestão correta é fundamental. Se a gente não tem dados, a gente não faz gestão. É bobagem pensar que a gente vai conseguir tomar decisões corretas sem ter dados corretos. Isso não deve ser feito. Então, a gente acaba fazendo o quê? Propondo projetos para levantar dados, etc. Dou um exemplo. CPRM, aqui em Manaus, está fazendo a carta hidrogeológica para o município, principalmente para a cidade em torno. E foram a campo, levantar poços, levantar dados, fazer, né, com questionários, etc. E é um trabalho monumental, estão fazendo um trabalho excelente, está sendo finalizado, mas é isso que precisa ser feito no final, infelizmente, quando na verdade a gente poderia ter dados já disponíveis, né, em grande parte, que permitiriam, pela sua qualidade, fazer boa parte da gestão que acaba sendo feita com a carta hidrogeológica. Mas, profundidade máxima, por exemplo, alter do chão, 250 metros, eu acho que é um valor correto. Tá? Então essas profundidades mínimas eu vou meio que deixar de lado. As máximas, 250 para o alter do chão, acho que é correto, Içá 130 para mim faz sentido também, Solimões 206 para mim faz sentido também, mas é problemático porque via de regra vai pegar uma lente de areia no meio da argila e nestas profundidades o que acaba acontecendo é que ela é muito mineralizada essa água, porque não tem circulação. E aí, muito provavelmente é uma água que não é potável. Depósitos aluvionários, 130 metros, isso foi o número que me surpreendeu, tá? Mas, de novo, pode ter algum valor aí que não seja correto, mas é esse valor que está lá, e é plausível ser 130 metros, tá? Dessa ordem aí. Trombetas, 200, é muito plausível. Cristalino, 78, obviamente dá para chegar em profundidades muito maiores, tá? O cristalino vai ter profundidades muito grandes, mas, de regra, dificilmente vale a pena por causa da disponibilidade superficial e porque o próprio manto de intemperismo tem uma quantidade boa de água e é muito espesso aqui, tá? Então, as profundidades médias, 85 para alter do chão, 55 Içá, 52 Solimões, depósitos aluvionários 20, e aí se percebe que está numa outra ordem de magnitude, os depósitos aluvionários normalmente são menos espessos, e o valor médio mostra isso, tá? Trombeta 52, então é da ordem dos outros 3 ali, e cristalino 48, a profundidade média dos poços, obviamente não do cristalino, mas o que se diferencia aqui é o alter do chão, tá? Então, o alter do chão é o aquífero em que se investe mais dinheiro para fazer poços mais profundos, e em grande parte, eu estou falando só do estado do Amazonas, tá? Em grande parte, isso acontece por causa do polo industrial de Manaus. Então, as indústrias têm mais recurso, vão investir em poços mais profundos, que têm uma grande produtividade. Né? Isso causa, obviamente, um viés também, né? Porque se você tem uma grande cidade que está em cima de um aquífero, via de regra, os poços ali vão ser mais profundos do que outras localidades que não tenham tanto recurso financeiro, tá? Mesmo que o aquífero seja mais profundo. Os aquíferos, então, como vazão, o alter do chão, a mínima... enfim, é possível, né, que eu tenha meio metro cúbico por segundo, meio metro cúbico, desculpe, por hora de vazão, tá? Poços rasos ali, mas o que chama atenção é a máxima, né, de mais de 400 metros cúbicos por hora. E eu já vou explicar por que no perfil que eu mostro, a média de 40 metros cúbicos por hora, 39, e sai um tanto mais baixo, né, então a gente vê o valor máximo por volta de 100, e a média de 20, Solimões, a média mais baixa ainda, né, a máxima ainda sendo mais alta, isso é uma exceção, a média vai ser mais baixa. Os depósitos aluvionários de 19, então é maior do que Solimões, né, o que faz sentido pela quantidade de argilas. Trombetas, 14, né, então até mais baixo do que Solimões. E a vazão específica, né, a gente vê que está tudo na mesma ordem ali, alter do chão, Içá, Solimões, depósitos aluvionários com 3 metros em média, 3 metros cúbicos por hora por metro rebaixado.
e o trombetas é que se diferencia. No cristalino não consegui achar informações, né? O conjunto de dados é pequeno e aí não tinha dados. Então, quando a gente fala dos aquíferos mais importantes, né, o que a gente conclui desses dados que eu mostrei é que o mais importante é o alter do chão. Os terraços fluviais, depósitos aluvionais recentes, são muito importantes também por causa da grande extensão que eles têm e são presentes aonde há habitações. Aquífero Içá, muito extenso, mas já tem uma quantidade maior de argila e não é tão espesso, tá? Então, ele pode não produzir a quantidade de água necessária, por exemplo, quando se tem necessidades comerciais, por exemplo. E o Aquitar de Solimões, eu já chamo aqui de Aquitar porque o predomínio é de argilas e as areias são bem subordinadas, tá? Mas ele é importante em algumas regiões. Então tá aqui, ficou pequeno um pouco essa figura, mas dá para ver claramente pela disponibilidade, favorabilidade hidrogeológica, que a maior favorabilidade, as maiores produções, vazões de poços, são no leste do estado, por conta da presença do aquífero Alter do Chão. Tá? Isso está bem explícito ali. No centro, o aquífero Içá também tem uma boa favorabilidade, boa média, e a oeste, Solimões, aí é mais baixa. Tá? E os depósitos aluvionares, eles pontualmente vão ter uma boa quantidade de água ali também. Bom, aqui eu quis trazer alguns perfis típicos dos aquíferos que eu apresentei para vocês. Tá? Então, o típico do alter do chão são filtros no perfil construtivo distribuídos ao longo da profundidade. Por quê? Está fugindo da argila. Dá para ver ali as intercalações de argila, né? Então o sondador já sabe exatamente aonde que vai produzir mais água. Então ele bota o filtro ali, o filtro é mais caro, bota o filtro ali onde vai produzir mais. Tá? Então o perfil típico do alter do chão é esse. Esse daqui é em Manaus, tá? Onde tem 200 metros de espessura, abaixo formação Nova Olinda. Via de regra a gente não quer encostar na formação Nova Olinda porque tem evaporitos, pode começar a ter mais cátions e ânions dissolvidos. Mas tendo filtros em porções mais rasas, mistura, né? A água acaba, mesmo que lá em profundidade não seja a química ideal, ao misturar com os filtros mais rasos, eu tenho uma excelente qualidade. Tá? E como eu falei, tem camadas de argila, 140 metros de profundidade, e entre 140 e 200 eu vou ter uma água ainda com boa qualidade, totalmente protegida da superfície. Então é um aquífero realmente muito bom aqui na região. O aquífero Içá, Nova Olinda do Norte, aqui no estado do Amazonas, tipicamente a gente vai ter o quê? Cimentação sanitária mais espessa ali para proteger da superfície, porque pode ter areia desde o início, e se não isolar bem, pode ter, eu diria até que vai ter contaminação, porque via de regra a gente tem fossa nas pequenas comunidades aqui, como o destino dos efluentes líquidos, e aí tem que proteger o poço. Tá? Então, via de regra, essa cimentação, um poço construído de forma correta, e o filtro um pouco mais para baixo, filtro extenso. Aí vai ao longo de toda a extensão daquilo que quer ser aproveitado, porque tudo é arenoso. Então, logo, aproveita tudo e não faz um poço tão profundo. Tá? Solimões. O que acontece é a intercalação de argila, no topo ali a gente vê, depois já tem mais argila, até 10 metros de profundidade. Quando encontrou areia, bota filtro, porque é ali que vai conseguir a água. Acabou a areia, continuaram perfurando, para ver se achava mais areia. Não acharam. Então fica todo aquele revestimento ali, que obviamente não vai produzir água. Tá? Então esse é um perfil que eu diria bem típico aqui, fiquei procurando alguns perfis aí, achei esse bem interessante, por causa dessa característica mesmo, de onde acha areia, põe filtro. Tá? E via de regra, continua procurando, e às vezes não acha. E aí fica com esse revestimento aí tubuliso, que não vai produzir nada. E o aquífero fissural, como eu falei, o aproveitamento, tem a alimentação sanitária, foi feito bem pouco, aliás, nesse perfil que eu encontrei, mas como tem poucos, coloquei esse. E aproveitamento na superfície, então bota um revestimento, sim, faz a perfuração, reveste, onde tem o perfil de alteração ali, e depois abre o furo, continua furando para pegar fraturas. Tá? E, obviamente, fratura é aquela loteria, né? Isso aí é... Quem trabalha com fratura já sabe que o risco é grande. Tá? Mas, com equipamento em campo, faça a perfuração, continua fazendo, para tentar encontrar mais água. A característica química da água pode ser bastante distinta. Então, inclusive, mesmo conseguindo um volume maior de água, é interessante fazer uma água misturada, porque essa água rasa ela vai ter uma assinatura química de água de chuva, basicamente. Isso é muito comum aqui. E pegando uma água de fraturas, às vezes pode ter uma mineralização mais importante, e aí é legal fazer a mistura.
E esse daqui é o trombetas, onde tem uma variação grande de tipos litológicos, e nesse caso aqui o perfurador buscou as camadas com maior produção de água, colocando os filtros lá para baixo. Tá? Que aí, conhecendo a região, vai saber exatamente qual a extensão de filtro que é necessário colocar para conseguir a produção que o cliente está pedindo. Né? Isso daqui, talvez tenha ficado pequeno para o pessoal que está em casa aí vendo, mas basicamente são os aquíferos com as suas características químicas. Peguei de um trabalho de geodiversidade da CPRM, então vocês percebem que eu estou sempre buscando trabalhos, principalmente Agência Nacional de Águas, CPRM, e trabalhos científicos pontuais, porque obviamente a escala de trabalho desses órgãos, felizmente, consegue ser bem mais ampla do que a escala de trabalho do que eu posso fazer dentro da universidade. Então, meu trabalho, via de regra, vai ser dentro da cidade. Essas escalas de trabalho mais amplas, na Amazônia, são difíceis. Um trabalho de campo, vindo de São Gabriel da Cachoeira, a gente fez isso em 2018, até Manaus, de barco, como eu falei, é o barco que a gente usa, e viemos coletando a amostra de água dos poços, de todas as comunidades que a gente achou com poços, a gente demorou 3 semanas. Vindo de barco, os barcos regionais, a gente dorme dentro do barco, algumas das análises podem inclusive ser feitas dentro do barco, então a gente prepara a amostra, filtra, etc., tudo dentro do barco, come, dorme, é uma delícia fazer trabalho de campo aqui, mas são trabalhos longos, e o aluguel do barco, um barco grande, com vários pesquisadores a bordo, 15, 20 pessoas, aí tem a equipe de apoio, etc. e tal, vai lá para 30 pessoas, um barco desse custa 3, 4 mil reais o dia. Multiplica por 20 dias, já se sabe a ordem de magnitude que a gente está falando de dinheiro, é bastante dinheiro. Então, fazer pesquisa na Amazônia é difícil, é complicado e requer bastante recurso. Tá? Esse trabalho aqui, de geodiversidade, é uma soma de vários trabalhos da CPRM, que eles fizeram levantamentos durante muitos anos e apresentaram esses resultados. Portanto, anterior àquele trabalho da Agência Nacional de Águas, tá? Mas aqui eles resumiram bem. O que essa tabela diz? Basicamente, pH ácido. Tá? Então, via de regra, os aquíferos aqui vão ter a pH ácido, as exceções um pouco são ali solimões, por causa da mineralização, e pode ter também algum aquífero aluvionar que tenha um pH um pouco mais elevado, dependendo de qual bacia hidrográfica a gente está falando, porque muitas vezes a gente tem os rios extravasando seus canais, recarregando os aquíferos sazonalmente, tá? E essa água que tem um pH um pouco mais elevado, por exemplo, do Rio Madeira, vai ter uma influência no aquífero. Água da chuva, pH baixo. Né? E como a gente tem sempre matéria orgânica presente na primeira camada de solo, acaba solubilizando ácidos úmicos e fúlvicos para dentro da água, e isso, inclusive, torna esses rios com essa coloração mais escura. Tá? São esses ácidos orgânicos. Isso reduz o pH. Depois, a gente vai ter condutividade elétrica baixa, via de regra baixa. Sólidos totais dissolvidos muito baixos, a não ser algumas exceções ali, solimões e depósitos aluvionares, pode ter sedimentos que tenham ainda um pouco mais de reatividade, mas como a gente tem muita chuva aqui na região há milhares de anos, o que acaba acontecendo é que o perfil de intermterismo, todos os elementos químicos solúveis já foram levados embora, já foi. Tá? Então, mesmo com alguma profundidade, 50 metros, a gente vai ter uma água que parece água da chuva, tá? Por causa do transporte de tudo que foi solúvel, já foi levado embora. Tá? E tem algumas anomalias aqui, sulfato, no caso dessa tabela aqui, e o sódio também está um pouco elevado em alguns lugares, e o problema principal que a gente encontra de contaminação é nitrato. Tá? Via de regra a gente tem nitrato, e muitas vezes aí obviamente está associado à fossa. Nitrato, como nitrato, NO3, acima de 9, 10 miligramas por litro, luz vermelha, tem que ficar atento, porque pode, na maioria dos casos, é contaminação humana, fossa. O limite de potabilidade é 50, como nitrato, 10 como nitrogênio, mas 3 como nitrogênio, 50, 10 como, um pouco abaixo de 3 e 10 como nitrato, tem que ficar muito atento, porque normalmente não é natural a origem desse nitrato, quando está tão alto. Tá? E isso, em alguns aquíferos aqui, como no Brasil inteiro, acontece com uma certa frequência, infelizmente. Tá? Então, são essas as questões principais dessa tabela aqui. Uma coisa que... Eita, um pouquinho torto aqui. Uma das coisas que,
quando a gente fala de aquíferos superficiais, a impressão que passa é que os aquíferos são extremamente vulneráveis. A gente fez um mestrado aqui com uma funcionária do CPRM, a Janaína Miranda, fez um mestrado na UFAM com o levantamento de vulnerabilidade. E aí, olhando a questão de profundidade de nível d'água, recarga, topografia, as litologias do aquífero, o tipo de solo, gradiente hidráulico, condutividade hidráulica do aquífero, esse é um método que, tendo essa informação, a gente distribui ela com o sistema de informação geográfico, e aí tem o mapa de vulnerabilidade. E a gente percebe que a vulnerabilidade do aquífero altero do chão em Manaus, esse é o mapa de Manaus, com o mapinha cinza ali do estado do Amazonas, ele é um aquífero de baixa vulnerabilidade. Eu não sei, na porção norte ali tem algumas áreas com um pouquinho mais de vulnerabilidade. Aumentou aqui. Então, estão as vulnerabilidades distribuídas ali. O curioso de Manaus, vocês estão vendo na porção nordeste da cidade, tem um recorte quadrado ali na área que a gente tinha dados. Por que não tem dados nessa área? É uma reserva florestal do Ofuduc, e é uma área de recarga para o aquífero. Então é curioso, porque a reserva florestal foi pensada por questões biológicas, tá? E ela tem 10 por 10 quilômetros, floresta amazônica, uma área linda de área de terra firme, árvores altas, também formação altera do chão, com recarga em condições naturais. Portanto, água de qualidade entrando para o aquífero altero do chão, e esse aquífero abastece boa parte da indústria em Manaus. A maior parte do sistema público, 95% mais ou menos, é abastecido a partir do Rio Negro, porque, como eu falei, aqui vale a pena fazer um sistema grande e complexo de tratamento de água e distribuição. Então tem 3 pontos de bombeamento ao longo do Rio Negro, essa água bombeada e depois distribuída por gravidade para toda a cidade, a não ser na zona norte da cidade, porque aí está distante demais do Rio Negro fica na porção sul da cidade, aí vale a pena colocar poços. Esse mapa é outra coisa que eu quero chamar a atenção, é o mapa do RIMAS, que é a rede de monitoramento de águas subterrâneas da CPRM. Aquilo que eu falei sobre a questão da qualidade de água, o CIAGAS tem dados de qualidade de água, mas, assim como os dados de poços, os de qualidade de água são bastante variados e muitas vezes incompletos. Em parte também porque tem muitos dados antigos ali. Mas dados confiáveis são fundamentais para a gente trabalhar com a caracterização dos aquíferos. E o CPRM faz isso com a rede de monitoramento. E a gente percebe que na Amazônia, por causa da dificuldade de acesso, que é uma coisa que a gente estava falando, existe um grande vazio de informação, né? Esses pontos vermelhos são os poços do RIMAS, e não é tão distribuído aqui na Amazônia, exatamente por causa da dificuldade de acesso, né? Tem vastas áreas que são de difícil acesso, mas obviamente faz muito mais sentido colocar poços onde existem populações que usam água subterrânea, então esse é outro fator, né? Aqui tem vastas áreas que não estão usando a água subterrânea porque as populações que vivem localmente usam água superficial, né? Uma coisa que eu gostaria de ressaltar também, por conta dessas características que eu fui apresentando ao longo da apresentação, são as dificuldades que o perfurador vai encontrar aqui na região, né? Então, conversando com alguns perfuradores e também minha própria experiência, eu elenquei esses tópicos aí, mas tenho certeza que os perfuradores vão elencar mais 20 tópicos em cada um desse tópico principal aí. Então, dificuldades técnicas, acesso, né? Eu acho que isso está bem claro. Imagine você chegar na beira de uma comunidade, quando o nível do rio está baixo e a água está a 200 metros de distância da comunidade e a comunidade fica num barranco de 30 metros de altura. Tá? Levar o equipamento lá para cima é trabalhoso. O pessoal é corajoso, uns barrancos escorregadios, de argila. Olha, eu já levei equipamento pequeno para cima desses barrancos, nada de torre de sondagem, essas coisas não tive que fazer não, então é difícil. Pois mão de obra especializada, em que obviamente, conseguir pessoas que tenham a capacitação é muito complicado em várias áreas aqui do estado. Peças, como eu comentei também no início, peças específicas, por exemplo, para equipamento de perfilagem. Olha, é difícil conseguir. E como as condições aqui são complexas, o clima, a temperatura média é bem mais alta do que o restante do país, e a umidade é muito alta, as coisas duram menos, isso é um fato. Então, e também está transportando no rio, o troço cai na água ali, quer dizer, é sempre um problema.
é difícil conseguir acesso a peças, e depois, quando você tem as peças, tem que ter a manutenção adequada também. Então, muitas vezes tem que mandar equipamento para São Paulo, Minas Gerais, enfim, algum lugar que tenha o pessoal que faça a manutenção. E os insumos para perfuração, por exemplo, bentonita ou todos os insumos que são necessários, são difíceis de conseguir. Eu mesmo tive dificuldade, por exemplo, de conseguir bentonita para fazer pesômetros aqui de monitoramento. As dificuldades geológicas, argilas compactas. Tem umas argilas aqui, mas isso tem em todo lugar, né? Que aí aquele sofrimento para conseguir passar dela, se o equipamento não tiver peso e potência, não passa. Tem umas camadas de argila aqui que são encardidas. Pacote espesso, então além de ser compacto, ele pode ser muito espesso, às vezes nem sendo tão compacto, mas a espessura dele atrapalha bem. Em algumas localidades, né, pontualmente a qualidade natural da água pode ser não potável, tá? Então é necessário ficar bastante atento a isso. Mas isso é uma realidade em qualquer lugar, né? Então, não é um diferencial. E a questão de fraturas também, né? Quando está tratando com aquífero fissural, obviamente fratura sempre vai ser um problema, como em qualquer outro lugar. Finalmente, para a questão de outorga, o órgão responsável no estado é o IPAAM, tá? Então é o órgão ambiental, Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, e no site deles que eu coloquei ali tem o passo a passo para fazer a outorga, para captação de água subterrânea, superficial, lançamento de efluentes, obras com interferência e usos insignificantes, ou seja, para água subterrânea 5 metros cúbicos por dia, que é considerado insignificante. Aí vem um sistema bem simples, um formulário que precisa preencher só para fazer o cadastro, o registro do poço, e como eu disse, é importante para nós, pesquisadores, ter esses cadastros, tá? É isso que eu queria colocar, tá aí meu e-mail para contato, e, enfim, estou aberto a perguntas aí. Ingo, ótima apresentação, muito esclarecedor aqui, para mim foi uma aula muito bacana para a gente entender a dimensão aí desse estado, né, e as dificuldades que o perfurador encontra, né, por conta de acesso. Isso eu já imaginava, né, isso já por conta do transporte, que nem você falou, que é pelo rio, né, então você imagina, você está com equipamentos ali em cima de balsa, aí não dá para parar em qualquer lugar, né? Você tem lugar específico para você descer, né? Descer ou subir, né? Tudo que você falou. E às vezes a gente não coloca, que nem ele estava colocando sobre isso, né? Às vezes você pensa na dificuldade do acesso. Fala, não, é por as estradas, né, que são rios, eu vou levar o equipamento, mas aí você chega com isso daqui. Você tem um terraço de 30 metros, onde que o rio está na época de baixa. Então isso daí deve ser, até muitos lugares deve ter isso daqui, os acessos ou a própria perfuração, ela fica condicionada à própria condição do rio, quando que está falando, lá não tem acesso para determinada situação do rio ou num nível muito baixo. Então você tem que fazer uma programação de perfuração, talvez na época onde o rio está mais alto, para ele poder aportar mais próximo desse terraço para ele ter acesso, né? Exatamente. Tem momentos que não dá. Vai falar, tem a comunidade ali, tem que fazer o poço, não sei o quê. Mas não. Espera 2 meses, 3 meses, aí a gente vai. Então, muitas coisas aqui são mesmo um pouco mais lentas. Outra coisa, Lourenço, estava falando de início que, putz, em certas situações deve levar de helicóptero as coisas. Olha, para poço de água eu nunca ouvi falar, mas para poço de petróleo sim. Então, por exemplo, o campo de Urucu, de início ali foi tudo helicóptero. Então é um montante estratosférico de dinheiro que é gasto por conta do acesso difícil mesmo. E voltando à questão dos barcos, muitas vezes o acesso não é por balsa. Tem rios que a balsa não passa, não é o Madeira, Solimões, são estradas importantes, são grandes estradas de transporte de material, insumo, maquinário, etc. Mas nos afluentes e rios menores, as balsas não passam. Então, o que você tem que fazer, ou contratar uma balsa específica para aquilo que você precisa transportar, ou se a balsa não passa por causa de largura, tem rios muito, muito meandrantes aqui, você precisa de um barco menor. E aí o equipamento tem que estar adaptado a barcos menores, que você consiga colocar e tirar dentro de um barco desses regionais, barco de madeira.
que são grandes, têm um porão enorme, são barcos de carga, mas não é aquela balsa que você entra facinho com, né, o caminhão inteiro. Não dá para colocar um caminhão dentro de um desses barcos menores. Dá para colocar carro, dá para colocar carreta. Então, é uma adaptação constante. Tá? E aí você imagina, você demorou 20 dias de barco para chegar lá no ponto que você vai perfurar, foi contratado pela prefeitura, beleza, começa a perfuração, aí quebra uma peça. Não tem aeroporto. Tem que esperar alguém mandar uma peça que pode demorar lá, com um barco rápido, que são barcos menores, vai demorar lá seus 2, 3 dias, se tiver em Manaus. Se não tiver em Manaus, tem que mandar vir de outro lugar até chegar em Manaus. Então, são dificuldades grandes, muito grandes. E, obviamente, isso encarece, né, a perfuração. Não tem como. Então, são dificuldades... Existe algum apoio do Exército? Ou o Exército, assim, por exemplo, eles têm algum apoio? Tem equipamento? Máquinas? Boa pergunta. Eu não sei se eles têm equipamento, não. Nunca ouvi falar. Via de regra, por exemplo, o pessoal da saúde indígena, que vai para as regiões bem remotas, fazer perfurações em aldeias, eles contratam empresas que fazem. Mas é possível que o Exército faça algo, mas eu não tenho conhecimento, eu não posso falar. Dentro dessa pergunta aqui que o Emerson falou, por um acaso, uma vez estava furando aqui no Taubaté, a Bavex, uma base aérea, e lá ele tem 2 ou 3 poços que abastecem, né, a base. E quando eu estava fazendo uma intervenção lá no poço deles, aí chegou o equipamento do Exército. Era um comboio com uma rota pneumática nova, compressor novo, todo equipamento, que eles iam furar um poço dentro da Bavex. Aí eu conversei com o perfurador, ele falou, não, a gente tem uma equipe de perfuração e ela sai para o Brasil afora furando poço. Tá certo que vai gerar toda essa dificuldade, mas ele existe. Eu não sei qual é a amplitude, aonde que eles fazem, são os critérios que eles usam, né? Mas existe. Deixa eu perguntar um negócio para você. Você estava falando dessas profundidades mínimas dos aquíferos, né? Elas não estão muito ligadas também, e aí pode ser coisas do cadastro, quando é feito o cadastro. Qual poço que você tem? Tem profundidades. E quando a gente fez esse cadastro aqui para o DAE, a gente sentiu essa dificuldade. Você vai fazer o cadastro, você acaba cadastrando. Ele fala, não, tem um poço de 1 metro, tem um poço de 5 metros, e eles acabam misturando tanto o poço tubular quanto o poço raso, né? Sim. Então, na hora que você vai colocar e você joga isso daqui numa planta, principalmente na hora que você está fazendo uma análise, você joga isso em planta, você está dentro do halter do chão. Cadastrou um monte de poços de 5, de 2, de 3 metros, que são os poços cacimbas, e que eles estavam sendo cadastrados como dentro do sistema de abastecimento, né? Eu imagino que seja exatamente isso, tá? Foi essa a impressão que eu tive. Só que aí, como é que a gente sabe a partir de que profundidade? Fiquei pensando, bom, eu posso passar um filtro aqui, eu só considero os poços a partir de, 15 metros pode ser cacimba ainda. Sim. Então eu vou usar o 20, tá, mas aí talvez eu perca os poços mais rasos no halter do chão, porque é uma formação aflorante que pode ter um poço de 15 metros com filtrinho curto ali de 3 metros, alguma coisa antiga também, né? Aquela perfuração bem artesanal, mas se fazem poços tubulares de pequena profundidade, é bem comum aqui, inclusive para uma casa, alguma coisa, um sítio, o pessoal faz. E aí eu acabo não sabendo em que ponto é o corte. Então eu posso fazer um corte, ele é arbitrário. Qual é o argumento? Eu preciso ter um argumento para dizer, a partir de tal profundidade eu vou cortar os dados. E quando eu trabalho com trabalho científico, eu preciso falar, eu preciso ser explícito com por que eu fiz isso. Então, por isso que eu não fiz. Eu coloquei na apresentação do jeito que estava, porque eu não pensei direito em que critério eu poderia usar. E aí eu prefiro apresentar e mostrar o problema mesmo, que é uma coisa que... e a tua fala vai um pouco no sentido também de, muitas vezes, DAE, etc., são cadastros antigos que foram transferidos para os CIAGAS antes dos órgãos ambientais começarem a exigir outorga. Tinha essa data deles, né? Exato. Então, atualmente funciona assim. Atualmente tem o órgão ambiental que cadastra os poços, é obrigatório por lei aqui no estado, desde 2016, por exemplo. E você vê, 2016, né? Ontem. Eu cheguei aqui, não era ainda. Então,
era exigido o cadastro, mas ele não estava ainda definido com portarias. Em 2016 definiram como fazer isso com as portarias. E aí o pessoal não tinha muito noção, quando cadastrava era uma coisa completamente não organizada, e aí depois o pessoal do CPRM pegou esse cadastro do jeito que ele estava e botou lá. Melhor ter algum dado do que não ter nada. Beleza. Sim. Mas acho que agora a gente já está numa fase de vamos melhorar esse conjunto de dados. E um recorte possível seria exatamente saber, a partir de que ano os dados são confiáveis. E no Ciagas dá para ver, né, ano de perfuração, e aí você elimina tudo que é mais antigo do que aquele ano que você sabe que a qualidade é boa. Agora, mesmo hoje em dia a qualidade não é excelente. Mesmo hoje em dia tem coisas que não são legais. Então, deixa eu fazer outra pergunta que talvez vai bem de encontro a esse corte que você está falando, né? Falou que tipo de corte que vai falar? Vai ser profundidade? Vai ser método? Vai ser é um poço mais caseiro? É um poço cacimba? É um poço tubular? Mas aí quando você entra no poço tubular, simplesmente porque ele é um poço de às vezes 4, 5 metros, mas ele é um poço ponteira e ele vai atingir o mesmo aquífero, em vez de ser furado na mão, que é 2 metros, ele vai ter 2 polegadas, mas ele foi feito aqui tem um pessoal, o Emerson conheceu ele, que eles chamam de poço batidinho, pra você ter uma ideia. Ele entra com uma tubulação, ele rasga a tubulação e na ponta, e ele vai só no grifo lá, virando ele. Ele não chega a formar arcabouço de pré-filtro, de nada, ele só entra numa posição drenante dentro da areia. Então, às vezes, poços de 10, 12 metros, ele pega essa areia, coloca depois um compressor, porque é 3/4, ele não consegue colocar, e tira a água e ele fornece, às vezes, para um pequeno comércio. Tem comércios que tem isso. Ele é vulnerável, ele é muito vulnerável, já pegamos poços desse daqui, que eles estavam até com cargas de nitrogênio, às vezes até com hidrocarbonetos, por causa da influência de vazamento de poços de gasolina, né? Que aqui é muito grande isso daqui, mas eles acabam sendo, e é difícil fazer o corte. Juntando essa história, eu verifiquei naquela planilha que você colocou da hidroquímica das águas com pH baixos, né? Com 4, 4,5, bastante em todos os aquíferos, e eles podem ter até associação de quanto que é. Se é uma camada muito superior que eu estou pegando essas águas, elas acabam gerando esse pH baixo, e ao mesmo tempo que são pHs baixos, que aqui no Vale tem uma característica assim de pH baixo, mas é 6 e pouco, que não é tão... que é bem mais alto do que esses 4, 4,5 que vocês tinham, ao mesmo tempo as quantidades de ferro não são altas. É 0,1, 0,2, tem um ou outro ponto, é lógico que tem o ferro e manganês um pouquinho alto, mas na média daquela tabela que você colocou, são pHs baixos, mas com pouco ferro e pouco manganês. Varia muito, né? Depende da geologia. E aí, quando você tem uma situação que pode, a princípio, gerar uma água quimicamente agressiva, se você tiver um aquífero que vai liberar um monte de cátions e ânions ali, vai ter um monte de coisa lá. Mas se não, se for um aquífero predominantemente quartzoso, aí não. Aí vai estar uma qualidade bem parecida com a água da chuva mesmo. E essa água com pH baixo, eles fazem algum tipo de correção, alguma coisa, ou eles são abastecidos com esse pH baixo mesmo? Na distribuição, aqui na cidade de Manaus, sim, tem correção, mas tem vários locais que não. Os sistemas de abastecimento aqui no estado são muito variados. Eu andei em vários municípios, aí quando você chega na sede municipal tem poço, tudo bonitinho, mas você vai para as comunidades, às vezes as comunidades são 2 quilômetros da sede do município, ao longo do rio. Você está andando, de repente, tá ali a sede municipal, tal. Você anda um pouquinho mais, tem já uma comunidade ali. Pessoal, agricultor, pescador, e ali o município que se preocupa com a questão do abastecimento, via de regra, é muito perceptível, porque se chega lá tem poço. Né? Então a gente foi, coletou água, analisou isso, aquilo. Aí quando chega no próximo município, né, na fronteira entre os 2 municípios, você passa para a próxima comunidade, não chegou ainda na sede, está na próxima comunidade, não tem poço. Mas por que não tem poço? Não fizeram, tal, não sei o que lá. Aí você vai na seguinte, também não tem poço. Aí vai na outra, também não tem poço. E aí é a questão do gestor público, que tem aqueles que se preocupam com o abastecimento, né, da população, e tem aqueles que
não estão nem aí. É o mesmo aquífero, são municípios um do lado do outro, né? Podia pensar em fazer, mas não. E aí, respondendo a tua pergunta, tem lugares que não tem tratamento nenhum de água. O pessoal pega do poço e manda na distribuição, e até pior, às vezes pega do rio e consome do jeito que está mesmo. Tá? Então é complicado. Tem lugares que a questão da água, apesar de a gente estar na Amazônia, enorme abundância de água, o pessoal pode sofrer com problema de qualidade. E tem localidades no sul do estado, aqueles mapas de disponibilidade hídrica eu mostrei um pouco, chove bem menos. Então tem épocas, e aquilo é média, né? Então tem meses que não chove, você tem quase que o mês inteiro sem chuva, ou seja, a pessoa obviamente vai ter que ter acesso a uma fonte mais segura de água, as nascentes secam, o rio se afasta do lugar onde ele está, os rios são bem menores, então os rios enormes, a gente vê aqui na porção central, mas vai mais para o sul, mais para o extremo do norte ali, os rios são bem menores, e pode ter climas menos, com precipitações bem mais sazonais, aí o pessoal tem que ir atrás de poço, então tem essa outra questão também. Okay. Legal. Ingo, muito obrigado, então, pela participação aqui. Eu acredito que sobraram poucas perguntas aí, porque a sua apresentação foi excepcional, excelente. Esclarecedora, entendeu? Então, eu acredito que as pessoas que assistiram aqui possam ter uma ideia muito bacana aqui do que é o estado do Amazonas, né? Assim, a gente acha que tem água abundante e tudo, mas a gente vê que vocês enfrentam um problema sério também com acesso, com a qualidade, com a potabilidade, e aquele velho problema de sempre, né? Todo lugar tem poço contaminado, né, com nitrito, nitrato, e isso é um problema sério, é uma coisa que a gente está sempre batendo aqui para o perfurador ficar atento, né? E não só aquele ponto ali, mas também contaminar outros poços. Então, esse é o nosso objetivo aqui, trazer, esclarecer, mostrar que tem que se profissionalizar, tem que ter mais conhecimento na parte de construção de poços. E falando nisso, Ingo, a gente abriu agora a 8ª turma do Método, é uma escola que a gente tem para perfuradores, né? E a gente está em campanha aí. Então, convidamos, eu coloquei o link aqui para quem quiser participar, quer entender um pouco mais sobre o que é trabalhar na área de perfuração e construção de poços, né? O Lourenço tem muita experiência também com construção de poços, manutenção também. Eu também trabalho há 30 anos aí com poços. Então, quem precisar, principalmente do estado aí, né? Que quer se aprofundar um pouco mais. Enfim, estamos por aqui, tá bom? Principalmente que nem ele colocou muito, né? Grande quantidade de área sedimentar, 90% aí praticamente do estado, e são poços técnicos, né? O poço de rochas sedimentares são poços técnicos. E tem muito perfurador que a gente conhece, né, e tem acesso, às vezes não tem conhecimento técnico para perfurar um poço técnico. Então, acaba fazendo uma obra sem o cuidado que precisa, desde a norma até a operacionalidade do equipamento, para fazer um poço que te dê resultado, que é bem aquilo que você falou, né? Ficar mais próximo da água, que é o que você tem que entregar para o cliente, né? Agora, na última turma nossa do método, nós abrimos o espaço para os perfuradores, para os operadores, né? E aí nós chamamos de operador de elite. E foi bacana porque, assim, operador de elite. E foi legal. Tem um pessoal que eu vou te falar, viu? Os caras são impressionantes. Tive contato com alguns perfuradores que eu tiro o chapéu, viu? Admiro mesmo. O pessoal resolve cada problema que você olha e fala, não tem jeito, cara. Tem. E vai, perfura. É impressionante. É um conhecimento que precisa mesmo ser sistematizado. Sim. E legal que na turma a gente tinha lá operadores que já estão em alto nível, né? E operadores que estão iniciando. E aí o que a gente fez? A gente trouxe dois exemplos. Um de um poço no Mato Grosso, poço para água mineral, que foi perfurado, a gente fez uma cimentação com válvula, né, injeção de cimento, tudo tal, e o poço foi entregue para uma fonte de água mineral. E teve um segundo poço também, que foi perfurado
com diâmetro de 17 polegadas, revestido com 10, com tubos e filtros em aço, né, espiralado. E aí, assim, o pessoal ficou impressionado com o canteiro, né, para fazer decantação, separar. A gente levou um químico, um técnico em fluido de perfuração, tá? Levamos todos os equipamentos no campo, tudo tal. Então, essa troca é muito importante para as empresas que querem se especializar e querem se aprofundar no segmento. Então, para quem acha que o método perfurador de sucesso ou operador de elite é algo online, que você vai pegar uma apostila, não, tem muita coisa prática, entendeu? Para você colocar, já imagina você assistindo uma aula, né, em campo que foi fracionado 14, 15, 20 dias em poucas horas, né? Então, esse é o nosso objetivo, trazer o conhecimento nesse jeitão moderno aqui agora, né? Que é usar as mídias, usar tecnologia, usar todo mundo numa sala em qualquer lugar do Brasil. Imagina você chegar lá, entrar das 8 às 10 e ver aulas práticas. Esse é o nosso objetivo. Muito legal isso daí, esse negócio que... Moçambique, né? Tivemos aluno de Moçambique. Tivemos alunos já de Moçambique. Ele assistindo a gente não tem ideia da abrangência, né, aonde a gente chega, muito legal. E a questão da técnica, ela vai fazer diferença na agilidade da perfuração, no uso correto do equipamento, aí o equipamento quebra menos, dura mais. Num lugar de difícil acesso, como são muitos aqui, isso é chave, é fundamental. Você não pode se dar o luxo de equipamento quebrar no campo, né? E aí, se você usar de forma correta, ou conseguir as estratégias corretas para lidar com situações que às vezes não são parte da experiência do perfurador e ver no curso de vocês, vai fazer toda a diferença de conseguir terminar um serviço num prazo adequado. Eu aproveito para parabenizar vocês pela iniciativa que vocês estão tendo com o canal aqui, entrevistando as pessoas de todos os estados, está muito legal, viajar pelo Brasil pelo YouTube, mas principalmente de organizar a informação e de valorizar a questão da sondagem, da perfuração, mostrar a importância de fazer da forma correta. Isso é chave para a gente poder ter aquíferos que continuem funcionando a longo prazo, né? Lembrando que está cada vez mais frequente a questão de chuvas intensas, depois longos períodos de estiagem, os aquíferos vão ter uma importância cada vez maior. Então, se tem uma profissão do futuro é essa, agora ela tem que ser feita com responsabilidade. Sim, muita responsabilidade. A gente vai trazer problema para os aquíferos. Não pode deixar isso acontecer. A má perfuração prejudica o aquífero, que é o ganha-pão de quem trabalha com água subterrânea. Então, isso aí. Parabéns pela iniciativa de vocês. Muito legal. Ótima ideia. De, assim, trazer o teu conhecimento aqui para a gente, né? E, assim, esse projeto começou porque a gente percebeu a grande dificuldade do perfurador em ter acesso a informações geológicas, hidrogeológicas, enfim, né? Então, unindo o conhecimento, a informação, mais a prática, a técnica, tudo isso, todo mundo ganha. O cliente, né, final, que está aqui, talvez está assistindo aqui, né, vai falar, nossa, mas, poxa, lá no meu estado, tal, o que encontra lá? Poxa, o Ingo falou que lá funciona assim, assado, tal. Então, essa é a ideia, entendeu? Aproximar todo mundo, cliente, perfurador, estudiosos como vocês aí, né? A gente vê que tanto você quanto o pessoal da CPRM que estão nos ajudando aqui, a gente só tem que agradecer, porque é unânime, né? Quando a gente conversa com o pessoal, pô, que legal, tal. E às vezes é só uma questão de agenda, né? Porque, eu não posso agora, né? Que nem o nosso convidado, o próximo convidado, que é o Mike, lá de Roraima, ele, tô aqui no meio do mato, calma aí, já vou chegar aí e tal. Então, as coisas vão se ajustando, né? Ingo, muito obrigado, então, tá ok? Fica com Deus, grande abraço. Abraço a todos aí que participaram hoje. Tá bom? Pessoal, deixa eu dar um recado aqui, rapidão aqui, antes que a gente termine aqui, a gente não pode esquecer de quem nos ajuda, quem fortalece aqui o canal, ajuda, né? Então, vamos falar da Sampla. Sampla é uma tecnologia aí para você aplicar, descer as bombas aí, né? Sem ter que utilizar o aço, né? Altamente, tem corrosão, tem reação química, o Ingo falou bastante aí.
sobre a qualidade da água, né? Então, quando você quer ter um material inerte, que você não vai ter problema, usa as mangueiras flexíveis da Sampla. Aqui está o contato deles, eles responde muito rápido, tá? Você quer fazer lá uma cotação para uma mangueira a partir de 1,25, 2, 3, 4, 5, 6, eles usam muito para a companhia de saneamento, então, para você ver que eles são capazes de te entregar, né, uma solução, né, independente do volume de água, da capacidade de bombeamento que você tem aí. Até 360 metros de profundidade você pode utilizar. Tem as conexões também, que é muito fácil de ajustar, de montar, tá ok? Então entre em contato lá, Thiago ou Moisés, que eles vão te atender aí com maior tranquilidade, vão te ajudar aí até fazer o dimensionamento para você descer a mangueira com a bomba submersa, tá ok? Bom, e a Emar também, que é outro parceiro nosso aqui, que trabalha com tubos de revestimento de até 10 polegadas, tubos redutores com as luvas. Olha que bacana, gente, você não precisa usar mais a famosa luva galvanizada, que a cada manobra que você faz lá tem uma furada, né? Eu, sexta-feira mesmo agora, era 9 horas da noite, um cliente ligou para a gente, faltando água, chegou lá, era uma conexão, uma luva de aço galvanizada furada. E, pasme, ela furou também o revestimento, de tanta pressão que tinha, que estava saindo a bomba, furou o revestimento do poço. Olha como que fica caro, às vezes, uma decisão, né, de você colocar uma conexão galvanizada lá. Galvanizado, né, por um tempo, depois ela perde ali, a água é agressiva, né, tá ok? Então entre em contato com eles aí, eles nos maiores distribuidores do Brasil, tá? A Emar está em todo o território nacional hoje. Bom, e Fenil e Brocas também trabalha com brocas especiais, brocas de grandes diâmetros, brocas especiais. Fala com o Márcio lá, fala que você viu aqui no 27 GLBR, que você tem um bônus aí de até R$2.000 para as brocas especiais aí, falando que você assistiu aqui, tá ok? Alta qualidade, o pessoal tem know-how porque eles já trabalharam com perfuração. O seu José, o pai do Márcio, durante muitos anos. Então, assim, o grande problema das vezes de você comprar a broca é saber de quem você está comprando, entendeu? Então fala com o Márcio lá, eles dão garantia, fazem projetos especiais lá, eles têm uma oficina que eles montam os alargadores e brocas especiais. Tá ok, gente? Muito obrigado, um grande abraço a todos aí. Obrigado, Lourenço, Ingo, por ter participado aqui. Imagino o trabalho que deu essa apresentação, porque foi muito... então, assim, agradeço imensamente aí, tá bom, Ingo? Até mais, gente. Um grande abraço.